E aí, pessoal, passando aqui para fazer um review para vocês, se você estiver pensando em comprar, esse Joy-Con aqui, ó, o Hori, ele é, infelizmente eu não tô mais com a caixa aqui, tá? Eu comprei ele numa loja física de fora, no Target, que é aquele concorrente do Walmart, tá? Mas o Walmart também tinha. E eu percebi que ele estava à venda lá. Eu não olhei todos os detalhes, tá? Então eu vou falar dos benefícios, os prós e os contras, que eu vejo que são muito relevantes esses contras aqui, tá? Desses Joy-Cons aqui, né? Eu vi alguns vídeos aí dizendo que é o melhor do mundo. Ele é muito bom assim mesmo de segurar, mas tem alguns contras importantes a dizer. Ele é homologado pela própria Nintendo, então quando ele vem na caixa dele, infelizmente eu não estou mais com ela, eu já joguei ela no lixo, porque foi antes, né? Eu tava voltando de viagem, então não fiquei guardando caixa também, vim com ele na mão, assim, pra não ter aqueles problemas, né? Que a gente sabe aí com o amor, enfim, a fiscalização do amor que a gente tem aqui no nosso país, né? Mas a caixa é desse jeito aqui, tá? Esse aqui é um anúncio dele no Mercado Livre, ó. É face a faixa de preço que ele tá. Então ele vem com uma caixa assim, tá? Com o logo do Nintendo Switch mesmo, então ele é homologado. Bom, nós vamos começar pelos pontos positivos, para tentar ser mais rápido, e depois os negativos, né? Então, obviamente, eles são Joy-Cons que destacam da mesma forma que o outro. Primeiro, a ergonomia é absurdamente maior que o tamanho de Joy-Cons pequenos, né? Olha só a diferença aqui. É muito grande a diferença, ó. Então você tem uma ergonomia fantástica. Os analógicos são melhores até do que o de um Pro Controller. Esse é um exemplo de um Pro Controller. Eu tenho 3 aqui, né? Olha só aí, ó. O analógico é ainda maior, mais confortável. Eu não sei dizer se ele tem aquele mecanismo para não ser totalmente mecânico, para que no futuro não dê aquele problema de grip. Ele parece ser muito bom mesmo, tá? Nessa questão. O D-pad dele nem se fala, tá? Os Joy-Cons praticamente nem tem um D-pad, porque eles precisam poder ser jogáveis naquela posição horizontal, né? O D-pad de um Pro Controller, esse aqui eu considero ele muito bom. Eu tenho um outro lá bom também, embora esse aqui não tenha aqueles botões atrás, já vou falar disso. Mas esse daqui ainda é melhor. Então, alguns jogos de luta, assim, no Mortal Kombat e tal, eu testei ele, achei muito bom. Outra coisa interessante que ele tem é tanto o botão turbo, como o botão aqui de você assignar uma função para estes botões aqui, ó, atrás, ó. Olha a etiqueta da ANAC aqui, você vê que eu comprei meu Nintendo Switch aqui no Brasil, né? Deixa eu só destacar eles aqui para você ver. Eu já vou comentar mais sobre isso, né? Ele vem todo com essas marcações aí, ó, Hori e tal, porque é homologado pela Nintendo, né? Para você ter uma ideia aí, ó. Então você pode escolher um dos botões e designar para que este botão de trás, ele também funcione, seja o L, o R, qualquer um, como a segunda função desse botão. Ele não desliga, ele não desativa. Você vai ter um botão a mais, dependendo de alguns jogos pode ser útil, tá? E você tem também os dois tipos de função turbo, aquele que você aperta o botão e ele vai ficar fazendo ali no modo turbo, ou aquele que você, a segunda função turbo, que você não precisa apertar, ele vai ficar direto já acionado. Basta você apertar aqui o turbo e escolher um botão, tá? O para designar, basta também você apertar e escolher. Pronto, ó, ele está funcionando, eu escolhi esse aqui. Agora o botão de trás, ele também aperta esse botão aqui, tá? Para desligar você, o mesmo princípio aí dos Pro Controllers. Opa, peraí, tá dando turbo aqui em alguma coisa. Pronto, deixa eu cancelar isso aqui. Bom, qual é a desvantagem nisso daqui, né? Desvantagem quase que não tem nenhuma, né? É que ele não é conectado um com o outro, eles são independentes. Então, ou seja, aqui você só consegue fazer uma designação de botão para esse daqui de trás, do lado esquerdo, somente do que está aqui, então de um direcional. Não tem como, por exemplo, desses botões aqui eu designar um para cá e outro para cá, como, por exemplo, você consegue fazer em um Pro Controller que tenha isso. Eu não estou com ele aqui agora, mas eu tenho um outro que tem essa função desses dois botões. Aí você pode designar para cá alguns desses, tá? Esse daqui não dá para fazer isso. Ou seja,
Esse Joy-Con da direita você só consegue designar alguma função do que tem aqui na direita, e o da esquerda só alguma função. Bom, tem o L e o R, algum desses aqui também, ou algum direcional que você direcione para ele. O mesmo vale para o turbo, é um turbo para cá, por isso que tem 2 botões turbo, tá? E justamente por eles não se comunicarem, é que eles não funcionam soltos, eles não são Bluetooth, não são sem fio. Isso é uma tremenda desvantagem. Óbvio, talvez alguém fale, mas nem tinha que ser, né? Por causa do formato dele. Olha só, mas você poderia colocar em algum mecanismo de encaixe, algo do tipo para jogar com ele, isso não é possível. Por exemplo, isso daqui, ó, é um mecanismo de encaixe e que inclusive tem um carregador, tá? Ele acende a luz aqui quando você põe para carregar e tudo mais. Mas ele não se comunica com a base. Mesmo você usando um cabo, ele não se comunica, ele não tem nenhum cabo para entrar. Então essa é uma desvantagem que eu acho bastante relevante. E ele não é barato. Ele é caro homologado para Nintendo, apesar de ter uma excelente qualidade. Uma outra desvantagem que eu acho fundamental mencionar, principalmente se você gosta de usar muitos jogos, é que ele não tem o sensor de movimento, tá? Então, sei lá, por exemplo, para você pôr o arco e flecha em Zelda, fazer curva em algum jogo de carrinho como Mario Kart, ele não faz aqui o sensor de movimento, né? Quando você faz aquela mira, então você tem que usar só o analógico direito. Infelizmente não colocaram isso, não sei porquê. Isso daí, se a Nintendo homologou isso mesmo, pisou na bola, tá? Essa eu vejo como uma desvantagem muito relevante. E a outra desvantagem que é relevante, apesar de que eu gostei, eu voltei usando ele da viagem, jogando, então foi fantástico assim a ergonomia, né? Apesar de que eu não enxergo direito, mas eu já fiz um outro óculos aqui para perto, então coloquei esse outro óculos e consegui vir jogando aqui com esses controles. Deixa eu só por aqui para que vocês possam comparar também, tá? Vou usar aqui meu outro console. E esqueci de falar de uma outra desvantagem importante antes dessa última. Olha só, para vocês compararem aqui o tamanho, ó. Tá? Então ele fica muito maior na mão, ó. Fica muito maior na mão. Só para que vocês tenham uma ideia, tá? Uma outra desvantagem de ter que usar ele é a seguinte, tá? Se você gosta disso, ó. Ele tem aqui, ó, essa espécie de orelhinha aqui, ó, que encosta aqui no parafusinho. Embora o parafusinho é um furo, né? Ele tem essas orelhas, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. E por causa destas orelhas aqui, você não consegue encaixar eles usando as famosas capinhas para o Switch. Essa daqui, por exemplo, é uma capinha rígida. Não tem como estar usando essa capinha e ele aqui, ó. Vou colocar para vocês verem. Porque o que acontece? Ele vem aqui e bate. Essa capinha aqui é muito legal. Ó, ela tem aqui algumas guias que encostam certinho nos parafusos. Deixa eu pôr primeiro o outro lado. E eu até gostei que tem um botãozinho aqui no liga e desliga, ó. Porque esse liga e desliga é meio ruim, né? Um botão afundado e tal. Então ela dá certinho, ó. Tem umas guias aqui que ficam incríveis. E quando você encaixa, né, Joy-Cons aqui, ó. Olha aí, ó. Ela dá certinho. E você pode pôr a capa no Joy-Con também, mas eu não gosto muito, né? Para ele ficar melhor para segurar. E tem esse outro tipo de capinha aqui também, ó. Essa é mais comum, também vem pro Joy-Con, que é aquela... uma espécie de um silicone aí, né? E quando você tem esse dente aqui, olha o que acontece, olha só. Olha. Você vai colocar, ó. Essa é uma grande desvantagem. Ele não entra, tá vendo? Porque bate aqui, ó. Em uma capinha como essa aqui, onde ela fica um pouco mais fina, dá até para ele entrar, ó, meio forçado, ó. Entrou, encaixou e tá funcionando, ó. Mas entrou forçando, tá vendo? Então essa é uma outra desvantagem que eu vejo, ó. Inclusive ele fica até ruim para sair. Deixa eu pôr pra cá para poder soltar ele. Pronto. Ele fica até ruim de desencaixar depois, tá? Essa é uma outra grande desvantagem que eu vejo. Então, às vezes a gente quer deixar aí o Switch um pouquinho mais protegido, com uma capinha ou alguma outra coisa, você não vai conseguir colocar. Eu não fiz um teste. Opa, deixa eu tirar a capinha aqui, porque não entra com ela. Pronto. Essa capinha era muito legal, né? Como eu falei, tem esses guias aqui que entram nos parafusos. Eu não fiz um teste se ele encaixa na dock com eles. Eu vou verificar também. Eu tenho a dock ali. Eu imagino que encaixa. Isso daqui talvez deve dar
certinho na altura do que ele fica ali para fora. Ainda não fiz esse teste, tá? Mas é uma desvantagem muito considerável. E ainda mais não ter essa jogabilidade do sensor de movimento. E por último, o último problema que eu destaco é este aqui, ó. Eu tenho várias cases aqui, essas são as menores, tá? Essa aqui é da própria Nintendo, também, sim, marca, né, da Nintendo. Vinha Nintendo na embalagem também, enfim, produtos que tá ali os royalties juntos, né, com a Nintendo. Como foi o caso desse joystick. Ou outras, assim, genéricas, ó, essa daqui é genérica, mas eu gosto ainda mais porque ela tem mais compartimentos, cabe mais. E ele simplesmente não entra nessas cases, não tem como você carregar ele nisso aqui. E assim, raríssimo, não vem nenhuma case, eu não vi vendendo nenhuma case para ele. Essa é uma desvantagem tanto, tá? Então você ficar com ele maior na sua bolsa, se você vai viajar ou algo do tipo, eu não vejo como um problema tão grande. Ele fica bem maior, né? Como eu falei para vocês, dá uma grande diferença. Mas isso pode ser resolvido, eu consegui isso daqui, ó, é uma capinha, não é bem uma case, uma capinha simples, ainda assim ela fica um pouco menor, que veio num outro Joy-Con que eu vou mostrar para vocês depois, em outro review. Olha aí, ó. E aí pelo menos você protege um pouco, mas ainda assim fica sobrando, ó. Porque ele é muito grande, tá? Então em resumo são esses aí as desvantagens que eu vejo. Dá pra dizer que ele é o melhor de todos, todo mundo fala? Olha, em qualidade parece, só que eu não colocaria ele como o melhor, sendo que ele não tem um sensor de movimento. Não funciona sem fio, ia ser fantástico se ele funcionasse sem fio e você pudesse usar aqui como um Pro Controller também, né? Mas a qualidade de construção é realmente muito boa, o D-pad, os analógicos, os botões são grandes, ó. É muito confortável a ergonomia, tá certo? Então fica aí essa dica para se você está pensando em adquirir um desse joystick Hori. Tem preto e tem vermelho também, olha só aqui, ó. Aqui no Mercado Livre tem o vermelho também, ó. Esse parece, ó, o vermelho tá até mais caro, ó. Quando eu peguei lá fora não tinha vermelho. Mas legal o vermelho, não é? Eu pessoalmente prefiro preto. Mas achei muito legal o vermelho ele também, porque ele tem esses detalhes vermelhos aqui. Tá certo, pessoal? Então tá aí para você analisado. A gente tá fazendo um conteúdo um pouquinho mais de games. Não somos experts em nada, né? Minhas filhas são pequenas ainda, mas elas gostam bastante de brincar, a gente gosta bastante. É por isso que eu tenho 2 suítes, porque eu tenho 2 filhas. E elas brincam, mas elas jogam a maior parte do tempo juntas. E eu vou trazer depois alguns outros reviews daqueles retro games, que eu tô pedindo alguns também. Alguns detalhes sobre jogos do Switch que a gente já testou. A gente comprou bastante jogos, né? Até pensávamos na época em fazer sempre um gameplayzinho, uma impressão de cada vez que abrisse um novo jogo, mas a gente não teve tempo de fazer isso, tá bom? Valeu aí, até a próxima!